Oi pessoal, tudo bem? Eu vim falar hoje sobre lombalgia. Muitos de vocês têm dúvidas, principalmente quando estão começando no Pilates e aí chega aquele aluno com lombalgia, com dor na lombar e você fica um pouco perdido. Hoje eu vim compartilhar aqui algumas dicas sobre a avaliação da coluna lombar, como que você pode ter um direcionamento, principalmente em relação ao que causa aquela dor. A avaliação da lombalgia, ela é tão importante quanto o tratamento. Porque se você faz uma avaliação bem feita, você tem um tratamento mais assertivo e um tratamento que realmente vai funcionar, né? Então, muitas vezes uma avaliação que não é bem minuciosa, não é completa, não é bem realizada, ela pode te direcionar para um tratamento totalmente o contrário do que aquela pessoa necessita. Então, a primeira coisa que a gente tem que levar em consideração na lombalgia é que se trata de uma disfunção bem complexa. Nem sempre existe uma patologia, uma doença associada com aquela condição. Podem existir inúmeros fatores que vão desencadear uma lombalgia. Então, a lombalgia ela pode ser de origem mecânica, de origem articular, muscular, de origem facial, de origem discal, de origem nervosa. Então, nós temos muitas causas para a lombalgia. E se você faz uma avaliação que pelo menos te direciona para a causa daquela disfunção, você já tem uma possibilidade aí muito maior de estar fazendo um tratamento realmente adequado para aquele paciente. Então as dicas que eu vou te dar aqui é apenas para te direcionar. Cabe a você fazer uma avaliação completa, tá? Complementar. Primeira dica que eu vou te dar. Não se baseie somente por exames de imagem. Não é pelo exame que você vai se basear logo de cara. Pelo contrário, você vai utilizar o exame como uma afirmação, realmente saber se está correto o seu direcionamento, seu raciocínio clínico. Deixa o exame por último. É até uma forma de você aprender também. Primeiro, tenta identificar a sintomatologia clínica do paciente, depois você confirma se realmente está de acordo com o que tem no exame de imagem. Uma ressalva que eu vou te dar agora, nem sempre o exame de imagem ele condiz com o real caso clínico do paciente, nem sempre. Então muitos alunos, muitos pacientes chegam para mim com um exame de ressonância e aí tem vários achados, né? Principalmente abaulamentos discais, discopatias, espaços articulares diminuídos e às vezes o laudo é enorme, tem várias disfunções, mas nenhum daqueles corresponde realmente ao que ele sente, ao que ele está me referindo como dor. Então, como é que eu vou saber disso? Eu vou te explicar ao longo desse e de outros vídeos que eu vou fazer em relação a como identificar exatamente o que está causando aquela dor. Tá bom? Dica número 2, investigue a fundo as características da dor. Como que essa dor ela é descrita quanto à localização, quanto à extensão, quanto à natureza da dor, quando é que a dor aparece, quando é que a dor some, porque isso tem muito a dizer. Se eu tenho uma dor, por exemplo, que ela é localizada, uma dor pontual, ela está mais relacionada com dores de origem articular. Por exemplo, síndromes facetárias, artrose degenerativa. Se a dor é um pouco mais extensa em relação a quê, né? É do tamanho de um palmo da mão, ela irradia, ela sai da coluna e vai até onde? Então, localização, extensão da dor, ou seja, tamanho daquela dor. Muitas vezes o cliente ele confunde o conceito de dor irradiada. E o que ele fala? Ele diz para você que a dor é irradiada. Ela sai da coluna e vai... ela desce. Isso não é suficiente para caracterizar realmente uma dor irradiada, tá? Muito cuidado. Investiga a fundo no sentido de me delimite exatamente onde começa a dor e onde termina a dor. Porque se for uma dor que começa na coluna lombar e ela vai até o glúteo, por exemplo, eu não tenho um quadro de dor irradiada no sentido de nervo ciático, por exemplo. Eu vou ter uma dor aí que pode estar relacionada a uma tendinite, uma tendinopatia de glúteos médios,
pode estar relacionada a uma fadiga muscular, essa musculatura de glúteo e de musculaturas do quadril, tá? Que sustenta o quadril. Também pode estar relacionada a uma dor sacroiliaca ou uma dor de articulações, coxo femoral. Então, é assim muito vago esse conceito de irradiado, se ele te disser só que essa dor desce. Então, investiga, pergunta para ele onde começa e onde termina a dor, tá? Se ele referir, por exemplo, que ele começa com a dor na região lombar baixa e essa dor ela se estende até o pé, por exemplo, até a sola do pé, até a região do hálux, aí sim eu vou ter uma compressão nervosa associada, uma hérnia de disco associada. E isso vai ser confirmado com alguns testes específicos, né? A gente faz o teste LASEG e exames de imagem. E aí é a hora que você pega o exame de imagem e vê se realmente há uma protrusão ou uma extrusão discal que esteja associada com aquela dor irradiada, tá? Bom, localizei a dor, sei a extensão dela, começa de onde, vai até onde está localizada exatamente essa dor, é no ventre muscular, é num ponto articular, é bem no meio da coluna, é na região dorsal, que músculo está associado àquela região dorsal. Agora é hora de eu perguntar para o paciente que movimentos que pioram e que melhoram aquela dor. Se eu sei que, por exemplo, a flexão de coluna ela piora a dor, então eu já não vou começar trabalhando no Pilates com exercícios que vão piorar a dor dele. Então eu tenho que ir contra o padrão daquela dor, né? Então eu tenho que trabalhar mais exercícios que envolvam o alívio daquela dor. Pode ser extensão? Pode, mas o que vai te dizer isso é a biomecânica do teu paciente, do teu cliente. Você analisa o que é que traz conforto, o que é que traz alívio. A gente vai ter como prioridade nessa fase a estabilização dessa coluna. Então, precisamos estabilizar, precisamos trabalhar a mobilidade, se ele tiver hipomobilidade. Se ele tiver hipermobilidade, a gente vai ter que trabalhar a estabilização da musculatura global também, não só da coluna, cinturas escapulares, pélvicas, exercício de fortalecimento progressivo e principalmente fatores que vão trazer relaxamento para as musculaturas tensionadas. Então, atenção especial aos grupos musculares que envolvem a sustentação da cintura escapular e pélvica, principalmente quadrado lombar, pessoas. Terceira dica que eu vou te dar é a avaliação da postura. Ela é tão importante quanto nas disfunções posturais, né, de hipercifose, hiperlordose, escoliose. Então, é importante que você faça uma avaliação da postura para ver se tem relação com alguma disfunção postural e a ocorrência daquela lombalgia. Vou dar um exemplo. Um paciente que tem uma hipercifose, ela tem provavelmente uma rigidez, né, na região de vértebras torácicas. E essa rigidez ela vai ser compensada com hipermobilidade na região da coluna lombar. Isso pode trazer uma lombalgia. Então, às vezes, o tratamento da lombalgia, neste caso, vai ser atuar sobre a rigidez das torácicas, né? Com trabalho de mobilidade e de trabalho específico voltado para a hipercifose. E a minha última dica é em relação à avaliação da coluna e do abdômen como um todo. Por ele ser o centro, ele tem que ser avaliado, não pode deixar de avaliar a força do abdômen, como é que está a força muscular de reto abdominal, de transverso, principalmente de transverso, como é que está a consciência corporal dele em relação ao transverso e em relação à musculatura estabilizadora da coluna. A maioria das lombalgias tem como fator principal a fraqueza de transverso do abdômen, tá? E musculaturas de paravertebrais, multifídeos, musculaturas estabilizadoras da coluna, né? Os intrínsecos da coluna, também vou falar sobre isso em um outro vídeo. Então essas foram as dicas de hoje, espero que vocês tenham gostado. Curtam o vídeo, compartilhem com seus amigos e se inscrevam no canal. Comentem para mim o que vocês querem ver, para que eu possa estar trazendo conteúdo relacionado à coluna e pilates, tá? Então, um beijo, tchau!